Qual é o problema de muitos cristãos? E nós também, em certa medida. Nós queremos que Cristo cure a velha natureza. Nós queremos que Cristo abençoe os nossos planos. Nós queremos melhorar para que, melhorados, nós possamos fazer alguma coisa para Deus. Né? E, de fato, não vai dar para ser assim. Fazer algumas aplicações. Cura, por exemplo. Fala de cura emocional, que é uma coisa que pega todo mundo. Eu fico pensando, como alguém que tinha uma vida, assim, pais muito violentos, por exemplo. Imagina uma pessoa que apanhava todo dia. Tem traumas por causa disso, tem coisas que desenvolveu na sua própria vida, personalidade e tal. Tem muitos, digamos assim, conteúdos que a pessoa, que está gerando nela problemas e tal. A lente que ela vê o mundo, que ela enxerga família, que ela enxerga Deus, é muito complexa. Mas essa pessoa entendeu o evangelho de alguma forma, foi iluminada, recebeu o sacrifício de Cristo, começou uma vida cristã, mas é criança ainda em Cristo, começou uma vida cristã. Alguém vai dizer para ela, olha, você teve muitos problemas e tal, vamos trabalhar isso? E a pessoa, tá, vamos trabalhar. E, é claro, não estou querendo dizer aqui contra psicólogos e pessoas que atuam nessa área. Eu acho que faz bom, faz bem, aliás, a gente tem vários psicólogos dentro da igreja. Mas imagina o seguinte, essa pessoa, ela vai ter que compreender o que aconteceu com ela, ela talvez vai ter que ressignificar o que aconteceu com ela, e ela vai ter que conviver, ou aprender a conviver com dores e tal, e aí ela consegue com algumas coisas, mas daqui a pouco ela descobre que tem mais umas 50. E ali na frente ela descobre que tem mais 200. Que era só a ponta do iceberg. Eu fico imaginando como alguém, por exemplo, que passou, e é uma situação absolutamente devastadora, passar por um estupro, por exemplo. Existem pessoas, e a gente já viu casos assim, foram estupradas inúmeras, talvez centenas de vezes, quando criança. É quase impossível, não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil, mas muito mesmo, essa pessoa cristã ter liberdade. Onde está a cura? A cura está em dizer, olha, sabe aquela pessoa, com todas aquelas dores, com todos aqueles traumas, eu preciso ter fé na morte. Eu morri. Quando a gente olha para a cruz, e aí tudo volta para a cruz, né? Eu olho para aquela pessoa que passou por tudo isso, por todas essas dores, e falo, essa pessoa morreu. Eu preciso ter fé nisso. Ela morreu. Eu experimento liberdade em Cristo Jesus. Aí fala, cara, e o seu estuprador, e o seu algoz, e aquela pessoa, e a sua família, as pessoas que te fizeram tanto mal, essa pessoa que morre, ela vai dizer, olha, eu amo, eu perdoo, e eu peço misericórdia de Deus. Alguém vai dizer, não é possível, você está disfarçando, você está escondendo, isso é uma panela de pressão, e não é real, essa morte é real, porque ela fala, eu morri lá, Sim. Eu morri, mas nova eu ressuscitei em Cristo Jesus. Essa vida aqui é outra, está falando com outra pessoa, é outra natureza, é outra mente, mas peraí, e a sua mente... tão real que se a gente fosse imprimir, se fosse possível imprimir uma certidão de nascimento, né, teria outra origem, né? Outra origem. E que no meu caso é São Bernardo do Campo, não estaria escrito céu, né? Celestial, nós somos celestiais. Você nasceu Exatamente. do céu. Se a gente imprimisse outro RG, exatamente, em filiação, não estaria mais Josué e Rosemary, né? Eu fico pensando, o apóstolo falando de dores, né? Como que Paulo, ele acaba de ser surrado com varas, com chicote, jogado numa prisão. Como é que o cara canta? Se eu estivesse no lugar dele, eu ia falar, vamos matar esse carcereiro. Não, quando eu sair daqui, ele me deu tanta paulada que quando sair daqui, eu vou matar esse cara. Ele acertou a minha orelha várias vezes e eu não fiz nada para ele, não tem nada a ver, eu estou sendo preso injustamente e tal. Mas Paulo não, Paulo e Silas estão ali cantando, adorando a Deus. Doeu, claro que dói, mas como é que esse cara fica em paz? Como é que ele tem liberdade? Porque ele morreu. Mas e os sentimentos, e as emoções? Então, ter fé na morte não significa negar que nós vamos ter emoções, sentimentos, mas todas as emoções, sentimentos, nossa alma, né? Eu creio que nós somos trinos, espírito, alma e corpo, nós vamos encontrar sentido, equilíbrio e plenitude em Cristo. E a vida de Cristo vai preencher.
A vida de Cristo preenche a alma, por exemplo, e entra uma paz que eu não sei, excede o entendimento humano. É um shalom que vem. Não é aquela paz que eu falo, cara, quando eu consegui tratar essa questão, que até hoje eu lembro, né? Imagina alguém que passou por um trauma de, sei lá, o cara botou uma arma, deu um tiro na cabeça do filho dele, na frente dele. Cara, ele vai ficar extremamente traumatizado, e isso, mesmo sendo cristão, vai dar uma lente, vai determinar comportamentos para a vida inteira. Talvez esse cara não vai conseguir ser livre, mas se ele olhar lá para a cruz, e essa morte é um processo de olhar para a cruz todo dia, é o que Paulo falou, eu levo comigo o morrer de Cristo, constantemente, para que a vida de Cristo se manifeste em minha carne mortal. Então ele falou, eu tenho que morrer. Né? E ele falou, e ele passou por muita coisa, né? Prisões, açoites, naufrágios e tudo mais. Você olha a história e você fala, cara, como é que esse cara vive? Como é que ele tem alegria? Então, assim, só a vida de Cristo. Eu tenho que ter fé na morte e eu tenho que ter fé na vida. O que é ter fé na vida? É entender o seguinte, agora é tudo pela vida de Cristo, não é mais por mim. Então, por exemplo, eu tenho um desafio na minha vida. Pode ser que esse desafio que veio de Deus, imagino que eu estou dando um contexto, desafio veio de Deus, vai ser muito difícil para mim. Eu falo, não, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu não vou ter capacidade e tal, eu estou lutando com isso, com as minhas ansiedades e tal. Eu tenho, para com isso. É impossível que eu faça. O que Deus pediu para mim fazer, a vida dele é que vai fazer em mim. Eu só tenho que ter fé na vida dele. E aí que Paulo falava, o mistério que estava oculto, né, desde muito antes, agora foi revelado, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós é que nos dá a esperança de ter uma vida gloriosa. Só Cristo em nós. Então, quando a gente vive essa vida de Cristo, eu paro de ter linearidade. Porque essa linearidade, como você falou, né, chega de regras, o irmão vai falar disso, a gente pensa assim, puxa, se eu fizer isso, eu vou ter aquilo. Não é assim, a vida cristã não é assim. Um pai cristão pode ensinar os filhos, e eu sei, muitos irmãos trabalham nessa questão, né, de família e tudo mais. A gente vai ler lá, ensina a criança no caminho que deve andar e quando for mais velho, não se desviará dele. Quando a gente ensina os filhos, eles crescem e se desviam, dá uma crise. Nossa. Mas uma crise. E uma decepção contra Deus, né? Uma decepção contra Deus. De Deus, né? Mas veja a crise como é grande. A primeira pergunta de pais, onde eu errei? E aí fica rebuscando, de repente, já vi casais um contra o outro. A esposa falando, quem errou foi você não foi um bom marido, presente, não sei o quê. Mas eu estava trabalhando e tal, não sei o quê. E o marido dizendo para ele, e você, que devia ser exemplo, você não fechava comigo, por isso que... Cara, isso é complicado entre o casal, é complicado com Deus, é complicado com tudo. E peraí, essa criança cresceu, vai fazer as suas escolhas diante de Deus, o Senhor vai se revelar, nós cremos, temos que orar e tal, mas não é essa linearidade toda, porque eu estava conversando esses dias com um irmão que ele tinha muita dificuldade com essa questão da linearidade, ele falou, sabe, mas tem questões, ele está falando de trabalho, eu orei, eu jejuei, eu busquei, eu fui lá e deu tudo errado. Eu falei, mas quem disse que tinha que dar certo? Ele, mas toda a minha vida, ele falou, eu aprendi assim, né? Isso, eu estou orando e tal. Eu falei, cara, o segredo é Cristo em você. A vida de Cristo vai te levar para onde você talvez nem imagina. Então, eu me submeto a Cristo no trabalho. Senhor, se o Senhor quiser, eu irei, eu farei, eu negociarei. E se o Senhor não quiser, tá tudo bem. Se o Senhor quiser, eu vou ser elogiado. E eu não posso ficar orgulhoso com elogio. Mas se o Senhor quiser, eu vou passar fome. Passar fome, não. Aí não, onde já se viu o justo, né? Mendigar o pão. Não pode mendigar o pão. Mas Paulo falou isso, ele falou, eu posso ter abundância, eu posso passar fome. Eu posso ser elogiado, posso ser criticado, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu falei, prometeu que vai estar com você o tempo todo e nós com ele. Mas é a vida dele. Eu falei, futuro. Como é que vai ser os meus planos? Cara, não tem mais plano. Qual é o plano? O plano é obedecer. O plano é Cristo. O plano é Cristo. Mas eu fui chamado para ser um líder. O que é liderança? A liderança é Cristo. É permitir que Cristo se levante em você e faça as obras através de você. E se ele fizesse, a gente conseguir obedecer,
e para obedecer nós não ter que trabalhar na nossa carne, porque Paulo falou, eu esmurro meu corpo para que eu não venha a ser desaprovado. Então as disciplinas espirituais é para carne, para gente, porque tem gente que jejua para mudar Deus, né? Eu vou jejuar para caramba, Deus vai olhar e fala, cara, eu tô assim impressionado com o seu jejum. Eu não ia fazer. Mas agora. Você já viu gente profetizar para Deus? Eu já vi muitas orações, Senhor, eu profetizo que... Eu fico pensando que Deus está impressionado com esse cara. Eu profetizo que vai acontecer isso. E Deus está lá em cima. Amém, eu concordo. Ou aquele também... vamos pedir para o máximo de pessoas orarem, porque a pessoa vai ser curada. Eu fico, pois é. Deus falando, ó, com 300 eu ia curar, mas tinha 290 orando. Pois é. Não vou curar. Então, eu não fiz. Algumas lógicas que, se você para, não tem sentido, né?